eu quero dizer para vocês que Deus tem trazido um novo tempo sobre a nossa nação. Eu tenho visto, de norte a sul do Brasil, um movimento de reconciliação. Essa tensão, mudar, pastor, vamos mudar, e a tensão do não, vamos permanecer, que é a tensão intergeracional que eu falei para vocês. Ela sim, Deus está trazendo uma geração com habilidade para comunicar e para reconciliar com as gerações mais experientes. A gente não precisa romper totalmente com a experiência dos nossos pastores antigos. A gente não precisa inovar de um dia para a noite. A gente não precisa formar um ambiente de violência e de monstruosidade. A gente pode trabalhar com doçura e oração. Eu quero dizer para vocês que essa peça não representa a realidade do reino de Deus. Embora eu sei que eles estão trazendo uma reflexão sobre o que acontece, isso é real, acontece, mas não representa a realidade do reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de reconciliação. O reino de Jesus Cristo é um reino que quebra os muros de separação e de divisão. É um reino que reconcilia negros e brancos, homens e mulheres, gentios e judeus. O reino de Jesus é um reino que reconcilia jovens e velhos, crianças e jovens, crianças e adolescentes, adolescentes e jovens. É um reino de reconciliação. Nós não podemos acreditar que os nossos pastores são os tiranos e nós somos os mocinhos. Nós precisamos acreditar sim, que nenhuma relação de violência é unilateral. Ela é bilateral. Nós somos violentados, mas nós também oferecemos um ambiente de violência. Eu trabalho com teoria sistêmica, e na teoria sistêmica é bem interessante isso, que quando uma família se move, quando um membro da família se move, influencia todos os membros. Os nossos movimentos têm reverberações. Não podemos excluir as nossas responsabilidades e colocar só na liderança da igreja. Eu entendi a peça, mas essa responsabilidade é dupla. Tanto dos líderes, como nós, que somos os liderados, os jovens, que não sabemos trabalhar com processos. Queremos fazer mudanças bruscas. Não sabemos ouvir a sabedoria e conduzir os processos para que o coração do nosso pastor vá junto. Não diria que o reino de Deus é feito só de mudanças, de coisas novas. Eu diria que o reino de Deus é um reino de legado histórico. Por isso que a gente tem o Antigo Testamento aí, ó, os patriarcas deixando para nós um legado, os profetas deixando para nós um legado, e Jesus Cristo resgatando todo esse legado. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos humilhar e pedir a Deus que derrame sobre nós o Espírito Santo. Porque enquanto a instituição, eu chamo de babélica, ligada a Babel, quando a gente pensa na instituição, a gente pensa na discordância, na divisão. A palavra diablo, você sabe qual é a maior missão do diabo? Dividir o corpo de Cristo. Não é fazer um malzinho, fazer não sei o que, fazer aquilo outro. É nos dividir, porque quando a igreja está unida, em unidade, o reino de Deus é expandido nesse mundo, é anunciado nesse mundo. Mas, meu irmão, o maior desafio para isso é a gente sair de Babel, porque Babel é quando eu e você não nos entendemos. É quando eu não consigo entender a linguagem do outro. Isso é Babel. Babel é a intriga. Babel é eu não conseguir ouvir o outro. Mas é interessante que no Antigo Testamento a gente tem Babel, que é a confusão das línguas. No Novo Testamento a gente tem Pentecoste, que é o poder do Espírito Santo, trazendo exatamente uma nova dimensão da experiência relacional dos homens. Enquanto Babel quebra os nossos relacionamentos, enquanto Babel nos faz distanciados uns dos outros, o Pentecoste faz com que todos nós nos entendamos nas nossas diferentes linguagens, nos nossos diferentes jeitos de ser, nas nossas diferentes culturas. Enquanto a instituição
separa, o Espírito de Deus constrói unidade. Constrói unidade. Mas para isso, é necessário haver arrependimento. Depois do Espírito Santo, as pessoas vieram perguntar: o que faremos, irmãos, a Pedro? Ele disse assim: arrependam-se, cada um de vocês, creiam em Jesus, sejam batizados. Eu acredito que é um tempo de arrependimento nosso, da parte da liderança, que não consegue também fazer essa comunicação com as novas gerações. Mas também é um tempo de humilhação nossa, que não sabemos respeitar e honrar as pessoas que Deus colocou sobre as nossas vidas. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que eu deveria honrar meu pai, mesmo ele tendo feito tudo o que fez. Eu estava num evento na minha comunidade, terminei aquele evento de casais, Deus falou para mim: volte para sua casa. Eu moro a 130 quilômetros da minha família, 2 horas de viagem, de João Pessoa para Campina Grande. Eu pensei, vou voltar no outro dia. Deus falou para mim: volte hoje mesmo e peça perdão a seu pai e sua mãe. Eu voltei, já enquanto pastor, pastoreando a igreja que eu pastoreio hoje. Voltei na minha casa, cheguei em casa no domingo, quase uma da manhã, batendo na porta do meu pai e da minha mãe. Eles acharam até estranho: aconteceu alguma coisa? Eu disse: não, eu vim aqui que eu quero me arrepender, porque eu nunca aprendi a honrar você, meu pai, eu nunca aprendi a honrar você, minha mãe, e por conta disso, muitos princípios da minha vida, muitas portas foram fechadas, porque eu não aprendi a honrar o legado das gerações que estavam antes de mim. Naquele dia, Deus derramou no coração da minha família um tempo novo, de unidade. Chorava eu de um lado, meu pai de outro, minha mãe de outro, meus irmãos, e a presença do Espírito Santo vem reconciliando as gerações. Se você está aqui hoje e não sabe honrar as gerações que lhe antecederam, é dia de se arrepender. É dia de se arrepender. E eu queria desafiar você nesse momento. Se você, como eu, já viveu essa experiência de não saber honrar aqueles que nos antecederam, eu queria que você saísse do seu lugar e nós vamos fazer uma oração aqui na frente por você. Eu vou fazer